Olá pessoal, tudo bem? O assunto continua, o assunto em pauta aí no mundo todo continua e por muito tempo ainda vai se falar do coronavírus, mas hoje eu venho aqui para abordar uma outra questão, por sugestão do meu grande amigo André Afonso, que é um nosso conterrâneo ervalense que trabalha no DINFRA, que é um órgão da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o DINFRA, que é o Departamento de Infraestrutura e uso múltiplos da água, que tem sede lá em Esteio, e o André é um grande servidor público, um grande ervalense que sempre apoia as demandas não só do nosso município, mas todas as demandas que chegam para esse órgão tão importante do governo do estado. E começar fazendo uma crítica até ao governo do estado, porque na gestão do governador Tarso Genro se criou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, uma secretaria que foi mantida na gestão do governador Sartori, e o governo Eduardo Leite, que por um lado nós elogiamos por ter criado um órgão, por ter criado uma secretaria que dá apoio aos municípios em termos institucionais, a meu ver cometeu um erro, cometeu um equívoco, porque ele extinguiu a Secretaria de Desenvolvimento Rural e atrelou ela à Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado. O que eu acho, do meu ponto de vista, um erro estratégico e um desprestígio aos pequenos produtores, na medida que são esses os maiores produtores, praticamente, pelo menos 70% daquilo que a gente consome é oriundo da agricultura familiar. Então, nada mais justo que ter uma secretaria específica que impulsione a atividade dos pequenos produtores rurais. Mas o nosso assunto é a estiagem, por sugestão do André, como eu disse, o André Afonso. E então nós gostaríamos aqui, com base num laudo elaborado da Emater, nos servir desse documento para embasar essa nossa conversa. Erval está tendo ainda, sentindo os efeitos da estiagem. O nosso município decretou situação de emergência, uma situação que já foi reconhecida tanto a nível de estado, e essa situação nos impõe uma perda, de acordo com esse documento aqui que eu tenho em mãos, que foi elaborado pela Emater, pelo escritório local da nossa Emater, que dá conta de uma perda de mais de 22 milhões de reais, 22 milhões e meio de reais, o que é quase o orçamento do nosso município ao longo do ano. O orçamento da prefeitura hoje está abaixo dos 30 milhões de reais, então é um valor muito significativo. Então a gente precisa considerar que Erval é um município, uma cidade de pequeno porte, e é um município que encontra na agropecuária a sua principal vocação e matriz produtiva. Então ter uma perda nesse montante é algo muito significativo e muito preocupante. E nós também defendemos, junto com algumas figuras do nosso governo, um grupo de produtores, inclusive, que não dá mais para ficar tapando o sol com a peneira, não dá mais para agir igual bombeiro apagando incêndio quando se fala em estiagem. Nós temos já um histórico de estiagem no município e nessa região, que é um problema que se agravou muito nos últimos anos. Essa região aqui, como já abordei em outras ocasiões, ela é considerada um deserto verde, porque não é que falte chuva. A chuva vem normalmente enxurrada durante o inverno, e no verão, nos períodos mais secos, de maior calor, aliás, acaba faltando a chuva. Então nós precisamos desenvolver tecnologias, cada vez mais desenvolver tecnologia, para conviver com a estiagem e para armazenar água nas propriedades, que garanta não só o abastecimento humano dos animais, a dessedentação dos animais, mas que garanta também condições para que a gente siga produzindo ou não tenha perdas tão grandes impostas pela estiagem. Então esse é o grande desafio, até nos últimos anos, especialmente no governo então comandado pela presidenta Dilma, se fez muitos investimentos nesse sentido. Erval foi contemplado num montante aí de mais de 2 milhões e meio de reais, cerca de 2 milhões e meio de reais, para redes de abastecimento e distribuição de água em 3 assentamentos, o assentamento São Virgílio, o assentamento Cerro Azul e o assentamento Santa Rita 3. Então, 3 assentamentos, um recurso oriundo da FUNASA. E, através do governo do estado, também se destinou para outros 2 assentamentos, o assentamento Nova Erval e o assentamento 15 de Outubro,
também se destinou recursos, como eu disse, através do governo do estado, para fazer a captação e a distribuição de água nesses assentamentos. E aqui quero fazer um parênteses, até lamentar, até porque recentemente nós tivemos 2 vereadores do nosso município que estiveram em Brasília, e no meu ponto de vista eles perderam a chance, porque esses recursos, essas obras por esse assentamento que são através do governo do estado, as obras do município através da FUNASA estão andando, mas as obras a cargo do governo do estado estão paralisadas há muito tempo sem nenhuma perspectiva de retomada. Então nós tivemos 2 vereadores que, integrando uma comitiva do CIDEJA, que é um consórcio que o município faz parte, estiveram recentemente em Brasília, e eles acabaram cumprindo, junto com essa comitiva, uma agenda na FUNASA, e não foram no Ministério, o Ministério que cuida desses recursos que hoje estão paralisados e que impede a retomada dessa obra nesses 2 assentamentos, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então faltou essa gestão, nós tivemos recentemente junto com o vice-prefeito no governo do estado cobrando celeridade, cobrando uma luz do fim do túnel, e o encaminhamento é que a questão está em Brasília. Então os vereadores que estiveram lá perderam, no meu ponto de vista, essa oportunidade de auxiliar, não o executivo, porque essas obras são a cargo do governo do estado, mas auxiliar essas comunidades na busca de uma solução estrutural para a questão da estiagem, que é uma situação recorrente, infelizmente, no nosso município. Então, esses investimentos, por mais que essa obra que eu relatei esteja parado, ele caminha nessa direção estruturante, que é o que nós precisamos. Nós precisamos criar condições para armazenar água na propriedade, para dinamizar e que a gente não sinta os efeitos ou minimize os efeitos da estiagem. 22 milhões e meio de reais são as perdas, como eu disse, estimadas pelo escritório da Emater em torno dessa última estiagem, que é uma situação que ainda persiste. Esse laudo aqui embasou a decretação dessa situação de emergência pelo município, então é possível que esse montante aumente mais, o que é catastrófico para nós, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da geração de trabalho e renda, sob o ponto de vista econômico, enfim, do nosso município. Então a chorar não adianta, só rezar para Deus, por mais que a gente tenha muita fé em Deus, muita fé em São Pedro também, nós não podemos contar com a sorte. Nós precisamos, já tem dados científicos que apontam que essa é uma realidade que está consolidada no nosso município e na nossa região. Então nós precisamos caminhar para uma solução regional, um olhar do governo do estado, um olhar do governo federal, sobretudo, para criar soluções estruturantes, concluir essas obras que já foram iniciadas e algumas paralisadas, que têm esse objetivo, mas vários outros projetos, várias outras iniciativas, como perfuração de poços artesianos, por exemplo, que garantam condições dos produtores seguir produzindo apesar da estiagem. Outro dia mesmo eu fui procurado na Secretaria de Planejamento por um produtor, um jovem produtor que tem um projeto audacioso em relação à produção de ovinos, e ele está receoso de concretizar esse investimento, de consolidar esse investimento, temendo as perdas em função da falta de água para esses animais beberem. Então é uma situação dramática, é uma situação que afeta a realidade atual e que também impede novos investimentos aí que possam agregar valor, que possam aumentar o nosso poder econômico em termos locais. Então não adianta mais ficar chorando, é uma situação real, uma situação que a gente convive já há alguns anos. Erval, os dados indicam que pelo menos de cada 7 anos, pelo menos há o registro de estiagem. Então nós precisamos, e as forças vivas da nossa região, porque essa não é uma tarefa que o município sozinho consiga dar conta, mas a nossa região, esses municípios aí, cerca de 12, 13 municípios que são atingidos, que estão no mesmo cenário, precisam se juntar e caminhar, bater as portas do governo do estado, bater as portas do governo federal, não só para pedir ajuda emergencial, mas para que o governo do estado, em parceria com o governo federal, pense e construa alternativas em termos de projeto para que se resolva essa situação ou que se amenize a dificuldade que esse município enfrenta em termos estruturais. Como eu disse antes, não adianta mais agir que nem bombeiro apagando incêndio, até porque, de repente, se a gente fosse mensurar isso em valor econômico, talvez juntando as perdas
e mais os investimentos que são feitos em termos emergenciais talvez saiam mais caro do que se a gente fosse investir em projetos estruturantes que nos deem condições de efetivamente sofrer menos com a estiagem, assim como a gente tem vários lugares do mundo que sofrem com a escassez de água e que conseguem manter uma qualidade de vida e uma condição produtiva razoavelmente adequada e até invejável, diga-se de passagem. Então esse é o desafio. Precisamos caminhar para isso, e para isso é preciso que as forças vivas da nossa região, dos municípios que frequentemente são atingidos por essa situação, consigam, junto ao governo do estado e junto ao governo federal, principalmente os recursos e os projetos para que a gente possa avançar e não ficar contando só com a chuva, não ficar contando só com a sorte e não ficar só amargando as perdas aí que são enormes e que acabam atingindo toda a economia. Não é só o produtor que é atingido, é toda a nossa economia, todo o nosso comércio, é a arrecadação do município que despenca. Então, uma série de implicações econômicas, sociais, que estão envolvidas nesse cenário, e nós precisamos, juntos, caminhar para buscar uma solução, e essa solução está especialmente em Brasília. Claro que o momento não é adequado para isso, mas esse é o nosso dever de casa para poder, a partir da superação dessa crise, como ele disse lá no início, do coronavírus, que é uma crise terrível, não só em termos de saúde pública, mas em termos de economia. As projeções indicam que as perdas econômicas no mundo elas devem ser maiores em função do coronavírus do que aquelas que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Então não é o momento da gente caminhar nessa direção, mas é um tema para casa, é um desafio e é uma questão que a gente precisa juntos, irmanados, poder avançar e construir uma solução estrutural para o enfrentamento da estiagem no nosso município. É isso aí, pessoal, por hoje é isso. Fique com Deus e um grande abraço.